Muito provavelmente você já deve ter ouvido: "Você não está vivendo". Muito provavelmente você já ouviu essa frase de alguém que, por estar ali vivendo em farras, bebendo, balada, pegando várias pessoas, indo para vários lugares, viajando. Provavelmente você já ouviu essa frase de alguém que faz essas algumas dessas coisas ou todas essas coisas. E muito provavelmente você ouviu isso porque você não está fazendo as mesmas coisas que essa pessoa ela faz ou fez. E aí, para essa pessoa, o viver fazer aquilo que ela faz, e todas as outras pessoas que não fazem aquilo que ela faz, que não vivem do jeito que ela vive, para elas, elas não estão vivendo. Mas o que é viver? Quem é que determina o que é viver? Quem é que determina se você está vivendo ou não? Quem é que determina quem está vivendo e quem não está vivendo? Eu acho que quem determina que você, se você está vivendo ou não, é você. Eu acho que existem várias formas de se viver e que o fato de você não estar vivendo a sua vida da forma que a outra pessoa está vivendo a vida dela não quer dizer que você não está vivendo. O fato de você não estar farrando, em balada, bebendo, de você não estar pegando várias pessoas, de você não estar viajando, frequentando vários lugares, isso não quer dizer que você não está vivendo. Todas essas coisas são uma forma de viver. Existem milhares, várias formas de se viver. E não é uma única coisa, uma única forma de viver que determina o que é viver. Se você for definir o que é viver baseado na vida dos outros, na forma como os outros vivem, você nunca vai estar vivendo. Você não deve comparar, você não deve achar que você não está vivendo porque você não está vivendo da forma que fulano ou que ciclano está vivendo. Cada um vive a sua forma, cada um vive a vida da sua forma. Fulano escolheu viver a vida dele daquele jeito, e só porque ele escolheu viver a vida dele daquele jeito, ele achar que viver é só aquilo, não quer dizer que você também tem que viver da forma que ele vive e pensar que viver é só viver da forma que ele vive. Cada um tem sua forma de viver, cada um vive da sua forma, da sua maneira, como acha que deve viver, da forma que ele acha justo, correto de se viver. E, na verdade, as pessoas só querem que você viva a vida que elas querem que você viva. As pessoas não querem que você viva a sua vida, elas se incomodam em você viver a sua vida diferente da vida que elas vivem. Aí então elas chegam e dizem para você que você não está vivendo só pelo simples fato de você não estar vivendo da forma que ela vive e da forma que ela quer que você viva. Você tem que viver a sua vida da forma que você quer viver, porque afinal de contas, na soma total das coisas, quem vai viver a sua vida é você. Ninguém vai viver a sua vida por você, ninguém vai sofrer as suas dores, as dores da sua vida por você, ninguém vai resolver os problemas da sua vida por você. Ninguém vai solucionar nada que precisa de solução na sua vida por você. Tudo é você. Deixe as pessoas viverem a vida dela do jeito que elas querem viver. Viva a sua vida do jeito que você quer viver. E não ache que você não esteja vivendo só porque você não está vivendo da forma que a outra pessoa acha que você quer viver, que você deve viver, que é a forma correta de se viver, porque cada um tem a sua opinião sobre o que é viver. Cada um acha que viver é uma coisa, para uns viver é farrar, beber, viajar, estar em balada, pegar várias pessoas. Para outros, viver é estar num lugar tranquilo, não sair, ficar em casa. Então, se você for viver de acordo com aquilo que as pessoas dizem, o que é viver, você não vai viver, você vai simplesmente ter uma vida que vai estar sempre mudando a todo momento, de acordo com a opinião, de acordo com aquilo que as pessoas dizem sobre o que é viver. E você, no final das contas, querendo viver de uma forma que alguém disse que é viver, e depois mudando para outra forma de viver que alguém disse que é viver, no final das contas, você não vai viver uma vida nenhuma, um tipo de vida, uma forma de vida nenhuma, alguma.
seja, você vai viver várias formas de se viver que no final não vai ser um tipo de vida nenhuma, entendeu? Um tipo de viver benéfico. Você só vai viver uma vida sem propósito, sem definição alguma. Apesar que se você ficar vivendo, variando assim de forma de viver, em si vai ser uma forma de viver que vai juntar várias formas de viver, mas não vai ser uma vida onde ela vai ser uma vida ali centrada, uma vida onde você vai viver ali de uma única forma e você vai se sentir satisfeito, porque você não vai estar vivendo a sua vida, você vai estar vivendo a vida que os outros querem que você viva. E é justamente isso que muitas pessoas ela vem vivendo, a maioria, eu digo que a maioria assim, 90% 90% ou quase 100% das pessoas, elas não vivem a vida que elas querem viver, as suas próprias vidas. Elas vivem a vida que as outras pessoas querem, elas vivem a vida que a sociedade quer. E de uma certa forma isso é bom, porque existem pessoas que para elas viver o modo que elas acham que é viver a um modo absurdo, onde acontece todo tipo de coisa, de imoralidade, de crimes e outras coisas mais. Então, querendo ou não, ter que se ter um padrão do que é se viver, mas não é um padrão, digamos assim, um padrão, eu acho, na minha visão, um padrão rígido, onde não tem nenhuma flexibilidade. Não, tem que ter um padrão do que se é viver, mas um padrão flexível, não rígido ali, ou seja, que seja só isso viver, entendeu? E que se existe um padrão rígido de se viver, tem que ser um padrão muito abrangente, não um padrão muito restrito, mas sim um padrão abrangente, onde, digamos assim, engloba várias formas de se viver, não uma única forma assim reta, mas bem abrangente. Então, na verdade, nós não vivemos realmente da forma que a gente quer viver, mas nós vivemos da forma que a sociedade quer que nós vivamos, com todas as regras éticas, com todas as normas morais, e porque assim, se nós formos vivermos da forma que nós queremos viver, com o nosso desejo de viver, como nós desejamos viver, nós teríamos que quebrar muitas normas e regras morais, quebrar algumas leis, coisas que nós já fazemos mesmo vivendo da forma que a sociedade quer que a gente viva. Mas iríamos quebrar muito mais normas e éticas morais do que nós quebramos hoje em dia. Então, no final das contas, a gente vive a vida que a sociedade quer que a gente viva, ou que determinados grupos querem que nós vivamos. Existe toda uma forma de vida moral e social que as pessoas aceitam que sejam vividas. E, em contrapartida, existe todo um modo de vida de se viver imoral e que é rejeitado pela sociedade, que é repugnante, que as pessoas recriminam e condenam. E nós procuramos da melhor forma possível convivermos em sociedade, vivemos a nossa vida da forma que a sociedade quer. Adotamos para nós uma forma de viver que nos agrade e que nós queremos, mas que também esteja de acordo com os padrões que a sociedade quer que nós vivamos e que agrade a sociedade. E no final das contas, não vivemos a vida que nós queremos, e sim a vida que as pessoas querem que nós vivamos e que a sociedade quer que nós vivamos. Mas essa nossa busca, essa nossa vivência em um padrão onde nos agrada, e um padrão de vida, de viver, de se viver, onde nos agrada e que também esteja de acordo com os padrões da sociedade, de certa forma, isso não é ruim, isso é bom, porque isso nos ajuda a vivermos em sociedade de forma que venha agradar a sociedade, mas também que seja uma forma de que nós encontramos de vivermos a nossa vida. Isso está sendo assim, muito filosófico, mas acredito eu que você está entendendo. E o que eu quero dizer aqui é que é o seguinte, que nós não vivemos as nossas vidas, mas deveríamos viver as nossas vidas da forma que nós queremos viver. Reformulando, nós não vivemos as nossas vidas da forma que nós queremos viver, e sim da forma que a sociedade quer, que as pessoas querem que nós vivamos. Mas mesmo assim, nós deveríamos viver a nossa vida da forma que nós queremos e que também seja de uma forma que esteja dentro dos padrões que a sociedade e que a moral exige, aceita e quer. E você não deve simplesmente deixar de viver a sua vida
ou achar que você não está vivendo para viver a vida que o outro quer e passar a viver da forma que o outro quer, porque o outro acha que é assim, que tem que ser, que é assim, que é essa forma de se viver, que viver é isso, que viver é aquilo. Não. Você decide a sua forma de viver, você tem que decidir por si próprio e decidir se você realmente quer viver aquilo que você acha que é a forma correta de se viver, que é viver, o viver a vida. E você não deve definir isso, apesar de ser uma coisa bastante difícil, eu acho que quase impossível. Você não deve definir o que é viver baseado na comparação ou na definição daquilo que o outro acha que é o que é viver. Um exemplo, se alguém acha que viver é estar bebendo, farrando, em balada, pegando todo mundo, então você não deve, baseado nisso, achar que se você não faz isso, você não está vivendo ou basear o seu viver nessa definição de que o outro tem do que é viver. É isso, entendeu? No final das contas, você define o que é viver para você e vive a sua vida. É preciso bastante coragem de você realmente deixar o seu padrão de vida que você vem vivendo há anos e que você acha que você vem vivendo o padrão de vida que as pessoas elas queriam ou querem que você viva, que os seus familiares querem que você vive, para viver um padrão de vida totalmente diferente. Porque geralmente existem pessoas que nascem em famílias que exigem que você viva daquela forma de viver, com aquele padrão de vida, com aquelas maneiras ali, e só que a pessoa não quer viver daquela forma, quer viver de uma forma diferente. Então é preciso coragem da parte dela de simplesmente deixar de viver esse padrão de vida e viver como ele quer. Deixar de viver esse padrão de vida que a família impôs a ela e viver da forma que ela quer. E quando alguém tem esse tipo de coragem de viver assim, ele é tido como alguém rebelde, alguém mal educado, rebelde, que não aceita ali as regras, é tido como imoral, sofre represálias e tudo mais. Mas eu acho sim que você tem que viver, escolher o padrão de vida para você viver a vida que você quer, desde que não venha prejudicar, trazer nenhum dano físico, moral para as outras pessoas, que venham atingir outras pessoas, desde que não atinja a ninguém mais do que você. Não estou falando que quando você decidir essa sua decisão de viver uma vida diferente daquilo que as pessoas querem, que essa sua decisão não estou querendo dizer que essa sua decisão não tem que afetar a outra pessoa. Você tem que tomar uma decisão que a outra pessoa não ache ruim você tomar essa decisão. Não é isso, porque assim você ia estar vivendo e ia continuar vivendo da forma que a outra pessoa, que as pessoas querem. Estou falando que mesmo que essa sua decisão de se viver, ela magoe outras pessoas, você tem que tomar essa decisão, mas que as ações que você vai praticar dentro desse seu novo modo de viver que você escolheu não venha atingir diretamente outras pessoas, não venha trazer nenhum dano físico a outra pessoa, não venha trazer nenhum dano moral a outra pessoa. Como, por exemplo, você decidir viver um estilo de vida onde você quer sair brigando, você vai causar dano físico a outra pessoa. Outro exemplo, você viver uma vida onde você sai falando mal de outras pessoas, falando que tudo aquilo que você acha e pensa com relação a outras pessoas, e você vai causar um dano emocional na outra pessoa. É disso que eu estou falando quando eu falo para você escolher um padrão de vida, uma forma de viver, sem que você venha atingir diretamente a outra pessoa. Estou falando nesse sentido aí. E tem que ter coragem para você viver a vida que você quer, deixar de viver a vida que as outras pessoas querem para viver a vida que você quer. Exige muita coragem para você abandonar um modo de vida que você vem tendo desde quando você nasceu e agora, em um determinado ponto da sua vida, depois de anos, você ter essa mudança radical, porque você vai ter que lidar com as críticas das pessoas, você vai ter que lidar com o olhar das pessoas com relação ao seu novo modo de viver, você vai ter que lidar com o falatório das pessoas. As pessoas vão falar sobre esse seu novo modo de viver, vão comentar, porque esse seu novo modo de viver vai incluir ações, pensamentos, falas, modo de se vestir, modo de agir, vai mudar os lugares frequentados, os tipos de companhia, e tudo isso vai gerar um falatório.
E é isso que causa medo nas pessoas quando elas pensam em mudar da maneira de viver. E é por isso que se exige que se tem que ter coragem para isso, para mudar aí esse modo de viver que você está acostumado, habituado, que as pessoas estão acostumadas a ver você viver. É preciso coragem. Então, é isso. Você não está deixando de viver só porque não está vivendo da forma que a outra pessoa quer que você viva ou da forma que outra pessoa está vivendo. Não. Você está vivendo, mas da sua forma e da sua maneira. Continue vivendo da sua forma, da sua maneira, da maneira que você continua vivendo. E é isso aí, até o próximo vídeo.